esse timing que as sanções acontecem, dificilmente a gente pode considerar como coincidência, mas quem chega para nos contar os detalhes dessas novas investidas norte-americanas é a nossa repórter Patrícia Vasconcelos, está ao vivo em Nova York e tem todas as novidades. Patrícia, uma boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Como é que está o clima por aí depois dessas novas sanções? Boa tarde a você e a todos que acompanham o Poder Expresso. Bom, são assuntos diferentes, mas que correm paralelamente, como você bem disse, né? A gente está aí na véspera da abertura dos discursos da Assembleia Geral da ONU. O Brasil, por tradição, abre os discursos na manhã de terça-feira, seguido dos Estados Unidos. Eu estou em frente à residência oficial do representante permanente do Brasil na ONU e o presidente Lula acaba de deixar aqui a residência oficial e foi para a ONU, onde participa de uma reunião sobre a questão palestina, que começa às 3 horas da tarde, horário daqui, 4 horas da tarde, pelo horário aí de Brasília. E foi pela manhã, quando o Lula estava aqui reunido com o CEO do TikTok, que saiu a notícia do Departamento de Tesouro, incluindo a esposa do juiz Alexandre de Moraes e também o escritório de advocacia que pertence à família do casal. Isso não foi tratado aqui na conversa que os jornalistas tiveram com as autoridades do governo brasileiro, mas obviamente é um assunto que repercute. O secretário de Estado, Marco Rubio, na semana passada, ele já havia indicado em uma entrevista que ele concedeu a uma TV norte-americana que ações contra o Brasil, e aí ele se referiu contra o Brasil, seriam anunciadas ou entrariam em vigor essa semana, e efetivamente a notícia que a gente tem hoje são a sanção, né, a esposa do juiz do STF e também ao escritório de advocacia dos dois. O Departamento de Estado soltou uma nota dizendo que essas sanções fazem parte de ações que são tomadas pela administração Trump para responsabilizar o juiz do Supremo brasileiro por abusar sua autoridade, criando um complexo de censura e atacando oponentes políticos. O secretário de Tesouro aqui dos Estados Unidos, na sua rede X, um texto em que ele se refere nominalmente ao juiz brasileiro Moraes, dizendo que ele é responsável por uma campanha opressora também de censura. Patrícia, deixa eu aproveitar a sua participação aqui com a gente ainda vai destrinchar mais ao longo desta edição essas novas sanções, mas quero saber de você como é que estão os preparativos para a Assembleia Geral da ONU. Amanhã o Brasil vai ser o primeiro país a discursar, portanto o presidente Lula já havia uma expectativa de um discurso do presidente muito focado, por exemplo, em temas como a própria soberania nacional. Agora cresce a expectativa em torno do que vai dizer Lula, se pode haver eventualmente um encontro entre ele e Donald Trump, e o que temos por aí de expectativa a respeito desse início, dessa abertura da Assembleia, de um eventual encontro entre os dois presidentes. Tem chance disso acontecer ou nenhuma chance? Difícil. Essa foi uma pergunta também que os jornalistas fizeram em uma reunião ontem com representantes do governo brasileiro. Enfim, nos bastidores, talvez, mas muito improvável que isso aconteça, né? Os dois estarão, isso é fato, no mesmo ambiente, né? Estarão ali dentro da ONU, no mesmo local, mas muito dificilmente cruzarão, passarão ali pelo outro, mas estarão presentes, né? No mesmo local. Também não há uma confirmação, também indício ou possibilidade de reunião paralela entre autoridades, aí não entre líderes, mas autoridades dos dois governos. Isso foi questionado também. Então, essa dúvida, que é a dúvida de muitos, né? Afinal, é a primeira vez que o presidente Lula estará, né, em um evento onde o presidente Trump também estará presente, mas não há essa piedade. Talvez possam ali se cruzar dentro do plenário mesmo, mas não há um tempo previsto para que eles conversem, não. O primeiro a falar amanhã é o secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres. Antes do Lula discursar, ele se reúne com Guterres. Também isso faz parte da rotina, né, de toda a Assembleia Geral. Eles devem conversar ali por alguns minutos e aí discursa o presidente Lula e depois, na sequência, Donald Trump. O conteúdo
do discurso do presidente brasileiro. Isso também foi questionado aqui pelos jornalistas, mas o presidente Lula, a gente entende que ele quer deixar para o momento mesmo do discurso, para que todos conheçam o conteúdo, né, sobre o que ele vai falar. Isso pode também ser ajustado no último momento, a depender das notícias, se algo mais acontecer, né? Não sabemos se haverá mais alguma ação por parte do governo norte-americano, não em relação a autoridades, mas em relação à brasileira. Então, pode ser que algum ajuste ou outro possa ser feito. A Assembleia Geral da ONU, né, reúne 193 países e todo ano tem um tema que permeia, né, ou que sirva de inspiração para líderes de todo o mundo. Esse ano o tema fala em paz, respeito aos direitos humanos e também fala sobre democracia. Então é com base nisso que os líderes fazem os discursos e são alguns dias reservados para os discursos líderes aqui em Nova York, dando destaque, como a gente sempre fala, para o Brasil, que então, amanhã é um grande dia. Então a abertura da Assembleia Geral da ONU está o começo previsto para as 9 horas, né? Horário daqui de Nova York, 10 horas da manhã, horário aí de Brasília. Muito bem, essa foi Patrícia Vasconcelos, nossa correspondente internacional do SBT ao vivo de Nova York. Patrícia, obrigada pelas informações. Boa cobertura aí para você. Obrigada, boa tarde.